Fala pessoal, aqui é o Otávio do canal Estudante de Concurso, dessa vez com uma questão de segurança. Então sigamos. Na política de segurança é recomendável os seguintes procedimentos para evitar vírus no computador. Aí, bora lá. Primeiro, o uso obrigatório de software de antivírus em todos os equipamentos. E sim pessoal, pode parecer um exagero, mas quando a gente está falando de TI, é necessário que tudo esteja, nem que seja minimamente protegido, porque uma pequena abertura pode ser uma porta para um grande vírus. Então, certo. Segunda, a atualização periódica da lista de vírus. Atualizar é necessário, né? Para evitar vírus no computador. Atualização periódica na lista de vírus e da versão do produto. Então, é exatamente isso, pessoal. Existe uma lista de vírus onde ela é frequentemente atualizada. Então, quando nós, usuários, não ficamos atualizando o antivírus, essa lista continua sendo atualizada. Naturalmente, irá aparecer vírus que o antivírus que nós temos, porque não estamos atualizando, esse vírus vai conseguir suplantar e nossa máquina estaria vulnerável nesse contexto. Então, sim, pessoal, atualização periódica da lista de vírus. Perfeito. E da versão do produto. Perfeito, exatamente isso. Terceira, verificar todo o arquivo recebido, anexado em e-mail ou download pelo sistema operacional. Tem tudo para ser certa, mas no final é errado. Por quê? Realmente devemos verificar todo o arquivo recebido anexado ao e-mail? Sim. Nem que seja, até que seja de uma pessoa confiável, nada garante que isso não seja engenharia social. Então, sim. Ou então que essa pessoa, por mais chegada que seja, na verdade não seja até uma pessoa que, por mais que a gente possa julgar confiável, ela na verdade não seja confiável. Então, sim. Isso, a mesma coisa vale para download. Um arquivo que eu baixei ontem estava ok, e esse arquivo está na internet, aí eu vou lá, faço download no mesmo site, hoje pode estar com vírus. Agora, quando a questão fala pelo sistema operacional, aí não. Qual é a função do sistema operacional? É dar aquele boot inicial para o ligar do computador, entre outras partes como gerência de memória, uma questão de preempção, ou seja, de prioridade no processo. A função dele não é de ser o antivírus. Quem tem realmente o antivírus que faz essa função. Então, verificar todo o arquivo recebido, anexado em e-mail ou download pelo... Aí não. Então, 1 e 2. Item bravo. Tá certo, pessoal? Agora eu vou aproveitar aqui a aula e falar um pouco sobre vários tipos de vírus. Primeiro, o que é vírus? Vírus. Pá. Vírus, em sua natureza, ele precisa de um hospedeiro. Tá aqui. Primeiro, vírus. Característica: precisa de hospedeiro. Tá certo, pessoal? Então, nada de vírus ficar se multiplicando sozinho, que é o caso do seu irmão, bastante cobrado nos concursos, com o objetivo de confundir, que é o worm. Hospedeiros, tá certo? Deve estar. Aí o worm, WORM, ele não precisa de um arquivo hospedeiro. Não precisa de arquivo hospedeiro.
Qual é a consequência prática disso? Esse aqui só apaga se o arquivo for excluído, o arquivo que está levando ele. E depende da ação do usuário. Ação do usuário. Para que ele possa alterar ou corromper os arquivos, tá certo? E já o órgão, que não precisa de um hospedeiro, por si só ele já faz todo o estrago lá, toda alteração, ele propaga-se automaticamente, que é a maior característica dele. Propaga automaticamente pela rede. Automaticamente. Ou seja, é possível que, porque na rede o worm ele está sendo propagado, ele está se multiplicando, ele vai se multiplicando, vai nada. É a ideia de vermes, né? Então vermes eles vão se multiplicando até um nível que até outros hosts na rede seriam contaminados. São essas as principais características. Aí ele vai ocupando espaço de banda, consumindo banda, enfim. Essa é a maior característica dele. Outra característica de outro vírus são os famosos cavalos de Troia, também chamado de Trojan. São os cavalos de Troia. Na verdade, eles se disfarçam de software legítimo. Disfarçam de software legítimo. Software legítimo. Ou seja, você acha que está baixando um programa realmente legítimo, mas na verdade vem com algo pior. Ele abre a porta para roubar os dados, que outros malwares venham e roubem os dados. Ele tem essa função, realmente na ideia da história lá do cavalo de Troia. Ele chega disfarçado como algo legítimo. O programa que ele foi hospedado, ele até executa, e enquanto isso ele está abrindo a porta para que outros malwares possam adentrar e contaminar o computador. Outra técnica utilizada é a spyware, que, como o nome já fala, é uma técnica de espiar. Ela inspeciona a atividade do usuário, coleta informações como hábitos do usuário, o que ele faz ali no computador, o que ele fica pesquisando, navegando na internet, suas senhas, atua de maneira silenciosa, não chama atenção, até porque a princípio não causa mal algum à máquina, e pode vir com outros programas também. É um programa de espionagem, então espia. Essa é a principal função dele. Dessa técnica derivam o Keylogger e o Screenlogger. O Keylogger, na verdade, é uma técnica. Ele vai espiando seus dados por meio do teclado do usuário, por isso o nome Keylogger. Ele consegue pegar ali o que o usuário está digitando, e ele vai copiando. Então registra o teclado do user. Se por um lado é o teclado, pelo outro lado tirando prints da tela, que é o Screenlogger.
que é outra forma de espiar. São os dois mais famosos e os dois mais cobrados em provas. Não existe somente eles, mas são os principais. Screen Logger. Ele trabalha com prints das telas, certo? A pessoa acessa alguma coisa, aí vai lá e tira print da tela, e de uma partezinha de onde o mouse está sendo clicado às vezes, e assim vai fazendo um grande levantamento de dados. Pode ser usado até os dois juntos. E existem outras formas também, espiões de browser, enfim, mas esses dois aqui são os mais cobrados. Que é bem parecido, mas não tem esse teor de espião, é o adware. Me perdoe o inglês, não é um dos melhores, mas o que é esse aqui? Esse aqui é o responsável por ficar exibindo propagandas indesejadas. Propagandas. Então, esse aqui não necessariamente é algo ruim. Não necessariamente prejudica ali, não tem esse teor pejorativo. O que ele pode fazer é direcionar a navegação. Você não quer clicar, você não quer ir para tal canto, mas você clica e você vai mesmo sem querer. Geralmente é associado com freeware, ou seja, programas gratuitos que a gente usa. Afinal, esses programas gratuitos eles precisam ser bancados de alguma maneira. E essa maneira, a maneira que eles mais utilizam é justamente as propagandas. Este vírus aqui, que eu vou citar agora, é muito cara de prova. Ransomware. Esse aqui é o sequestrador. O papel dele é justamente sequestrar arquivos, dados sensíveis, e depois, muito comum no meio corporativo, infelizmente, aí ele vai lá e criptografa aqueles arquivos, aqueles bancos de dados, aquelas informações sensíveis, de maneira que nem mesmo o usuário possa ter acesso. E para que este possa ter acesso, os hackers ou o cracker, para caso não saiba a diferença aqui, só para deixar um adentro aqui rapidinho. O hacker, ele não necessariamente é do mal, não tem esse teor de caráter, ele é um cara de hacker igual conhecimento, cara de autoconhecimento técnico. Agora, a pessoa que quer necessariamente fazer o mal, que é o caso pode vir a ser o caso do usuário do ransomware, é o cracker. Lembrando, pessoal, que nada impede também desses vírus serem usados para o bem. Eles são armas virtuais. Mas, de toda forma, entenda que o cracker ele é o cara que rouba dados. Rouba dados. Causa dano, responsável por fraude, danos. Então tem esse teor pejorativo. Enquanto o hack é aquele cara com maior conhecimento técnico, não necessariamente maligno. Um crack pode ser um hack. Perfeito?
Continuando, entendeu aqui já o ransomware. Outra, essa aqui é extremamente pesada quando se fala de dano à máquina, que é o Hotkit. Hotkit. O que ele faz? Normalmente a maioria dos vírus eles atacam o funcionamento do computador, programas, entre outros. Já o Hotkit, ele ataca a parte de altera funções do sistema operacional. Funções do sistema operacional. Ele é algo de mais difícil de detecção. Ele é difícil detecção, porque ele está antes mesmo do sistema operacional fazer o seu serviço. Ele é difícil até para os antivírus, porque o sistema operacional ele ativa o antivírus. O antivírus faz o processo de limpeza sozinho, logicamente, trabalha ali só, mas ele é instigado a começar pelo sistema operacional, ou seja, antes mesmo do antivírus vir a trabalhar, o Hotkit ele já está atacando o computador, até mesmo para se disfarçar, sabendo para onde o antivírus vai atacar, ele vai lá e trabalha na camuflagem. Então ele realmente atua no nível bem profundo do sistema. Normalmente o melhor que pode ser feito depois de ter pegado um vírus desse é realmente reiniciar o computador. Reiniciar não. Resetar tudo. Reformatar o computador. Ter ali um bom backup e reformatar o computador. O próximo que vamos falar agora é o backdoor. Parece ter uma sutileza com o cavalo de Troia, mas enquanto o cavalo de Troia tem a missão de entrar, ter acesso ao computador, o papel do cavalo de Troia é esse. O backdoor tem a função de permitir acessos remotos não autorizados. É uma porta dos fundos, realmente é como o nome fala. É como se fosse uma entrada. É uma entrada que não é reconhecida pelo usuário. O vírus entrou ali, o cavalo de Troia pode inclusive trazer o backdoor. O cavalo de Troia entra como algo bonitinho ali, um programa gratuito e tudo mais. Aí o cavalo de Troia vai lá e ele cria um backdoor. Aí o invasor, agora com o backdoor, com a porta aberta ali ao computador, acesso dado ao computador, o invasor passa a acessar o sistema do computador remotamente. Aí é isso, né? Permite o acesso remoto, não autorizado, ignora o usuário pode até ter uma ação ali uma ação preventiva, só que depois que o cracker já tem acesso ao computador, a ação comandada pelo usuário pode ser ignorada. Essa backdoor não precisa ser necessariamente assim que o cavalo de Troia instalou. Pode ser a qualquer momento, a porta está lá aberta, uma porta escondida, e a qualquer momento isso pode ser utilizado até mesmo pelos policiais terem acesso a algum tipo de computador com arquivos proibidos. Aí os policiais, a parte de inteligência, escolhe o melhor momento para efetuar o flagrante. Ou seja, não necessariamente é somente por algo maligno. Então, se for para dar uma palavra-chave, seria permitir acesso remoto. Acesso
remoto. Um também não é tão grave quando isoladamente, mas em comunidade se torna muito hot, muito chato. É o bot, também chamado de botnet. Basicamente são computadores zumbi. Palavra-chave: zumbi. Também são controlados remotamente, só que o foco dele não é o mesmo do backdoor que dá o controle, mas sim para fazer requisição. Ele tem sim um controle remoto, mas o foco aqui é fazer requisição. Por exemplo, tem um sistema. Pronto, melhor falando, tem um exemplo prático, não sei se você vai conhecer, mas é o TravaZap. A pessoa que vários amiguinhos ficam mandando várias mensagens tudo ao mesmo tempo para uma pessoa e ficam enviando inúmeras mensagens. Aquela única pessoa que vai receber esse enxame de mensagem vai ter o WhatsApp travado. Isso é uma forma de ataque DDoS. Então, os botnets, eles atuam nessa maldade de, em vez de fazer isso com o seu amiguinho pra rir ou pra alguma brincadeira que for, agora o botnet é utilizado com o teor realmente de fazer um sistema cair. Acontece também quase que de forma involuntária. Quando chega ali na época do Enem, onde há várias requisições, ou seja, um grande número de requisição. Só que o bot, ele fica enviando um computador, enviando várias requisições. Só que não é apenas um bot, são vários bots. Vários bots formando uma rede de internet com um alvo. Então, é um ataque massivo contra um computador. Aí tem uma técnica também chamada de phishing. A ideia é pescaria, não é um vírus. Lembrando que vírus é aquele que a gente já falou lá no começo. Nessa altura do campeonato, que a gente já viu vários tipos de vírus, é importante lembrar da característica do vírus. Ele precisa de um hospedeiro, da ação do usuário para realmente ser executado. Enquanto worms, eles vão se espalhando e crescendo naturalmente, automaticamente também. Aí tem uma técnica, agora já a técnica do phishing, ING. Ela usa engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é quando nós, como seres humanos, temos padrões que a gente pode, ao ver certos padrões, podemos baixar a guarda ou aumentar a guarda no nível de segurança. Por exemplo, se um familiar seu lhe manda mensagem, você fica mais tranquilo que um desconhecido lhe mandando mensagem. Então, se uma pessoa pode usar desse artifício, dizendo que é um familiar, para conseguir informação sua, pode utilizar de IA para replicar a sua voz e mandar mensagem para sua mãe lhe pedindo alguma coisa. São tudo isso técnicas de engenharia social, cujo foco é enganar o usuário. Tudo certo? Aí você pode ser feito com roubo de dados credenciais, e para isso usam sites falsos, mensagem, ligação, enfim. São técnicas. Pronto, pessoal. Existe muito mais que isso, mas esses aqui são os 10 tópicos
quando se fala de segurança da informação, são os mais cobrados. E eu vou deixar uma observação, que é a definição de malware. Que malware é justamente, normalmente a gente chama de vírus todo aquele arquivo ou comportamento que danifica o computador. Mas na verdade isso são os malwares. É qualquer software malicioso. Não são vírus, são mal. Comumente, algumas bancas podem se referir aos malwares como vírus, mas aí é fazendo bastante questão da banca, principalmente, que a gente vai entender como se a banca encara todo malware como vírus, ou então ela faz a questão de distinguir vírus, malware, worms. É isso, pessoal. Dado isso, vou fazer com os senhores agora. Como o vídeo está ficando longo, vou dividir isso aqui em parte 1 e parte 2. Vou fazer uma parte 2 com algumas questões para fixação sobre esses assuntos aqui. Vai ser a ideia, algumas questões rápidas aqui para que a gente possa fixar o assunto. Então, pessoal, espero que tenham gostado aqui da introdução. O meu objetivo era explicar o máximo, mais breve possível, de maneira que você consiga entender minimamente, para quando a banca der a ideia, você conseguir saber mais ou menos por onde andar, por onde trilhar, por que imaginar. Então, pessoal, se você gostou, peço que curte, comente, compartilhe, engaje o vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e vamos para a parte 2.